Uma boa noite, meus amados em Cristo. Vamos orar, apresentando ao Senhor esta reunião e pedindo a Ele que venha nos conduzir através do Seu Espírito Santo, nos dando sabedoria, temor, diante da Sua santa presença nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos encarecidamente, mais uma vez, que o Senhor venha até nós através da Tua palavra. Senhor, aquieta-nos neste momento em Tua presença. Te pedimos, Senhor, que ajude-nos para que possamos ouvir, receber e atender a Tua palavra. Este maravilhoso assunto, o qual o Senhor tem nos falado neste tempo. Como nós precisamos, Senhor, de espírito de sabedoria e de revelação nesta hora. Por isso nós te pedimos, amado Pai, nos ajude, no poderoso nome de Jesus. Amém. Meus amados, abram suas Bíblias aqui no livro de Êxodo, no capítulo 33. Vamos ler os versículos 7 a 11. Moisés tomou o tabernáculo e armou longe, fora do arraial, e o chamou tabernáculo de reunião, ou tabernáculo da comunhão. E qualquer que buscava o Senhor saía ao tabernáculo de reunião que estava fora do arraial. E acontecia que, quando Moisés saía ao tabernáculo, e é importante sempre a gente frisar que esse é o tabernáculo da comunhão, onde Moisés se encontrava com o Senhor. Então acontecia que quando Moisés saía ao tabernáculo, todo o povo se levantava, e cada um de pé à porta de sua tenda, e olhava pelas costas de Moisés, até ele entrar no tabernáculo. Quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e se punha à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta do tabernáculo, levantava-se cada um à sua porta, ou à porta de sua tenda, e adorava. Falava o Senhor a Moisés face a face, cara a cara, rosto a rosto, porque essa expressão cara a cara, face a face, diz isto: face a face, intimidade. Como qualquer um fala com seu amigo, e ele tornava ao arraial. Porém o jovem Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio do tabernáculo. Pois bem, meus irmãos e irmãs, estes textos, eles foram usados também na última palavra, sobre este assunto, aqui do capítulo 33 do livro de Êxodo, onde o ponto mais alto está numa parte da oração, a parte final da oração de Moisés, quando ele pede ao Senhor que lhe mostre a sua glória. Então o tema é justamente este: mostra-nos tua glória. E estamos usando essa porção aqui como a base para nós entendermos este momento tão glorioso entre Deus e Moisés. Mas para isso nós precisamos construir todo o contexto que está envolvido aqui. Nós não podemos de maneira alguma desprezar o contexto. Nós vamos tocar hoje a segunda parte da oração. A primeira parte foi ministrada na última reunião, porque aqui vocês veem muito bem, Moisés
ele entra nesse tabernáculo. Esse tabernáculo aqui não tem nada a ver com aquele tabernáculo que Deus mandou, mandou o povo de Israel erigir, que inicia-se lá em Êxodo capítulo 25, que tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Esse tabernáculo aqui é o tabernáculo da comunhão entre Moisés e Deus. Ele ficava fora do arraial. E sempre que Moisés queria buscar a face de Deus, a comunhão com Deus, ele ia para esse tabernáculo. Irmãos, deixe-me mais uma vez colocar alguns pontos para que nós compreendamos toda a realidade contextual, tudo que envolve este glorioso capítulo 33 de Êxodo. No capítulo 19 do livro de Êxodo, é quando Israel chega no Monte Sinai. Eles ficaram aqui durante 3 anos. Nesse período, Moisés subiu várias vezes até o Monte Sinai. Às vezes se diz que ele subiu 11 vezes. Porém, o ponto focal não é este. É entender cada assunto que foi ministrado. Possivelmente, os acontecimentos deste capítulo 32 e 33 está entre as subidas 7 e 8. Agora, observemos, irmãos, voltando para Êxodo capítulo 19. Moisés até aqui, até esse capítulo 33, então ele já havia subido 7 vezes. No capítulo 19, a primeira vez que ele sobe está nos versículos 3 a 7. Moisés sobe e ali Deus fala algo para ele. Deus fala para Moisés que aquele povo, aquela nação, era uma nação consagrada para um propósito específico. Depois ele sobe novamente, ainda em Êxodo capítulo 19, o versículo 9, e nessa segunda subida, nós podemos denominá-la de preparação, de santificação, porque Deus iria se manifestar para falar com o seu povo. Isso está no capítulo 19 e o versículo 9. A terceira subida se dá ainda neste capítulo 19 e os versículos 20 a 24. Aqui Deus reivindica uma consagração dos sacerdotes, daqueles que deveriam ministrar. Embora nós precisamos salientar algo aqui. A ordem sacerdotal, de acordo com os padrões levíticos, ainda não havia sido estabelecido. Porém, aqui nós encontramos nesta terceira subida uma exigência de Deus que aqueles sacerdotes fossem santificados. Ora, o que isso quer dizer? Sendo que ainda não havia se separado pessoas para os sacerdotes. Havia no povo de Israel, dentro do povo de Israel, uma classe de homens distintos. Eles funcionavam como anciãos no meio do povo. Homens de envergadura espiritual, de peso espiritual, que somavam-se com Moisés diante de Deus em muitas situações. E esta classe de anciãos, Deus denomina aqui de sacerdotes. E Deus exige que esses anciãos, eles se santificassem. Aí, nós temos a quarta e a quinta subida. Essas duas subidas ocorrem também em Êxodo capítulo 19, o versículo 24, a partir da parte B, até o capítulo 20 e o versículo 20. Deus vai trazer uma revelação do pacto, da aliança. Isso é muito importante, irmãos. Deus vai falar ao povo sobre o pacto, sobre a aliança. E em duas subidas, Deus transmite isto a Moisés. Importante nós sabermos isso. Aí depois, no capítulo 24 e o versículo 9, nós temos a sexta subida. A partir do capítulo 24, versículo 9, temos a sexta subida. E quais são os assuntos aqui? E por que eu falo assuntos? Porque talvez aqui nós tenhamos
o ponto mais elevado de toda a revelação aqui no Sinai. É a casa de Deus e o sacerdócio. A casa e o sacerdócio. Os capítulos 24 até o 27, Deus vai tratar da casa. O capítulo 28, Deus vai tratar do sacerdócio. Tudo que nós poderíamos aprender, ou tudo que nós podemos aprender de maneira tipológica sobre a casa de Deus e sobre o serviço espiritual, nós vamos aprender aqui nesta sexta subida. Aí na sétima subida, nós temos a intercessão que Moisés faz diante de Deus pelo povo. Está no capítulo 32, os versículos 11 até o 13. E esta outra subida dele, que ocorre, e nós temos que ver isso de maneira muito singular, é quando ele sobe para poder falar a Deus de um assunto muito importante, sobre a visão da sua glória. Então, meus irmãos, por que eu listei todas essas subidas para vocês? Porque eu quero chamar a atenção no seguinte ponto: é importante nós vermos a esfera, a atmosfera espiritual de todo este ambiente, de todos esses momentos, de cada uma dessas circunstâncias. Eles haviam saído do Egito, durante 3 meses peregrinaram e chegaram no Sinai. O Sinai é uma cadeia montanhosa que vai do Egito até a Arábia. E ali, em um determinado lugar, existe um monte específico, uma parte específica que é chamado de Sinai. Porém, quando você fala Monte Sinai, você abrange toda uma cadeia de montanhas. E existe uma parte ali onde o povo de Deus esteve nesse sopé, nessa parte onde Moisés subia para poder ter comunhão com Deus. E aqui nós temos estes 7 acontecimentos. Quantas revelações, quantas manifestações. Quando você chega no capítulo 32, é muito importante, eu tenho encorajado os irmãos a ler este capítulo. E aqui nós vemos o povo pedir para Arão fazer um bezerro de ouro. E Arão fez. E o povo adorou aquele bezerro como sendo aquele o Deus que os havia tirado do Egito. Mas não somente isso, irmãos, porque Deus não havia apenas tirado o seu povo do Egito. Isso quer dizer que nós temos aqui 7 manifestações de Deus no Sinai, até aqui. Haviam 7 manifestações de Deus, eu citei cada uma delas para vocês. Por isso é importante você somar cada um desses pontos, para você ter um quadro do que realmente está acontecendo no campo espiritual. Então nós sabemos que o povo adora o bezerro de ouro, com toda essa revelação de Deus, com todas essas demandas de Deus, com todas as exigências de Deus, com todas as revelações de Deus, o povo adora aquele bezerro. Então Deus diz para Moisés: desce, porque o teu povo tão cedo se transviou. Arão os deixara solta. E Moisés desce, e agora começa todo este momento dramático. Nós já vimos a primeira parte aqui, teve uma mensagem preliminar, na semana passada, tivemos a segunda palavra na reunião anterior, que nós vimos o primeiro assunto, quando Moisés, ele pede para Deus: mostra-me teus caminhos. E nós vimos o que significa essa oração, grandiosa oração. Agora vamos para a segunda parte. Segunda parte, ou por que não dizer, a segunda parte desta comunhão no tabernáculo, nesse tabernáculo distinto. Qual foi o segundo assunto? Vamos ler aqui, por favor, Êxodo 33, versículos 15 e 16. Moisés respondeu: se tua presença não for conosco, não nos tire daqui. E como se conhecerá que temos achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Porventura não é por andares tu conosco, que eu e teu povo sejamos separados de todos os povos que estão sobre a terra?
Estão vendo aqui, irmãos, esses textos? Vamos entender esses textos, irmãos. Por favor, vamos agregar uma outra porção de textos. Para quê? Para justamente compreendermos o peso dessa oração. Moisés está dizendo: se tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Se nós somos conhecidos por todas as nações como teu povo, é porque a tua presença está conosco. Então ele está reivindicando, ele está rogando a Deus, rogando ao Senhor: não sairemos daqui sem a tua presença. Ora, vamos agregar alguns textos para ampliar a nossa visão, o nosso sentimento, o nosso conhecimento, a nossa revelação do peso destas palavras. Por favor, retornem comigo aqui no início do capítulo 33. Vamos ler os versículos 1 a 3. Preste bastante atenção. O Senhor disse a Moisés: anda, sobe daqui, tu e teu povo, que tiraste da terra do Egito. Será que vocês conseguem prestar atenção que Deus, ele tira a responsabilidade de si e coloca sobre Moisés? Agora ele não diz que foi ele que tirou o povo, ele não diz meu povo. Você sente que Deus, ele está retirando sua presença? Preste atenção, vamos ler novamente. Sobe daqui tu e teu povo, que tiraste da terra do Egito. Olha aí, irmãos, sente isso? Que tiraste da terra do Egito, a terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, a tua descendência darei. Eu enviarei adiante de ti o anjo, e lançarei fora o cananeu, o amorreu, o eteu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. Sobe a terra que flui leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma no caminho. Vamos agarrar cada palavra aqui, irmãos. Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Muito sério tudo isso. Preciso que vocês notem os detalhes aqui. Não subirei no meio de ti. Agora você entendeu por que ele ora? Lá atrás Deus havia dito: eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu destruirei esse povo. Vamos com muito cuidado. Agarremos aqui essas duas frases: enviarei o anjo diante de ti e lançarei fora todos os inimigos. Deus, ele faz 3 promessas para Moisés: enviar o anjo, destruir os inimigos e dar a posse da terra. 3 bênçãos. E eu pergunto para vocês: quando eles saíram do Egito, não era isso que eles buscavam? Pense, irmãos, não era isso que eles buscavam? Quando entraram no deserto, eles não se defrontaram com inimigos e não se defrontariam com muitos outros. Possuir Canaã não era uma viagem de risco? Claro que sim. Havia essas nações cananeias, eles sabiam disso. Deus está dizendo para eles. Então Deus está dizendo: eu vou, o que vocês buscam, eu darei. Enviarei meu anjo diante de vocês, minha presença não. Aí Moisés lá na frente diz: se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui, nós não iremos. E por quê, irmãos? É isso que nós temos que analisar. É isso que nós precisamos analisar. Mas eu quero ir devagar com vocês aqui, porque o terreno que o Senhor nos chama para ver isto requer tirar a sandália dos nossos pés. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é aqui no versículo 3: eu não subirei no meio de ti, porque
porque és povo de dura cerviz. Então nós vamos ver duas coisas. A primeira parte é essa que eu citei. Deus dá a promessa das 3 bênçãos que constituíam a posse de Canaã. Para o povo era isto, para Moisés não era, irmãos. Para Moisés, Canaã não consistia disto. E aqui é um ponto muito importante, irmãos, porque para Moisés, se Canaã tipifica a plenitude de Cristo, para Moisés, a plenitude, que era possuir Canaã, tinha um fundamento muito importante. Só era possível para Moisés conquistar Canaã com a presença de Deus. A presença de Deus era sinônimo de Canaã para Moisés. Está vendo isso, irmãos? Por isso que ele diz: não iremos, se a tua presença não for conosco, porque para ele não haveria nenhum sentido entrar em Canaã sem a presença de Deus. Irmãos, irmãs, será que nós nos damos conta da grandeza das lições que nós temos que tirar aqui? Porque nós estamos também numa jornada espiritual, nós estamos numa peregrinação espiritual. Você tem consciência que está numa peregrinação espiritual, numa jornada espiritual. Este mundo não é o nosso futuro, esse mundo não é a esperança da nossa alma. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós temos um senso de pertencimento eterno. Como nós vimos na mensagem anterior, a nossa busca é uma busca celestial. O nosso coração tem que ter um desejo, um anelo pelo que é celestial. Buscar os caminhos de Deus não é andar para frente, buscar os caminhos de Deus é andar para o alto. A nossa busca é o trono de Deus, é a eternidade com Deus. O nosso futuro é a eternidade celestial. Esse é o nosso futuro, essa é a nossa certeza, este é o nosso anelo. E o que representa Canaã para nós? O que representa essa cidade para nós? Hebreus 12 vai dizer: essa cidade que aqueles pais, no passado, eles andaram tendo ela em vista, eles andaram olhando para aquela cidade, que nós encontramos no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, que é a consumação máxima da glória, da obra do Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui, mais uma vez, nós vamos entrar num terreno muito profundo também, como nós vimos a primeira parte da oração de Moisés. E aqui o Senhor está nos mostrando coisas gloriosas. O que Ele está nos ensinando neste exato momento: não há como nós alcançarmos a eternidade com Deus, se nós hoje desprezarmos Sua presença. Escute isso: jamais iremos desfrutar da eternidade de comunhão com Deus, se hoje nós não temos valorizado a comunhão da Sua presença. Nós vivemos um momento tão triste do ponto de vista espiritual. As pessoas não conseguem mais desfrutar da presença de Deus. Por que existe tanta morte entre o povo de Deus? Tanta frieza, tanta indiferença. Qual é a causa dessa indiferença? Qual é a causa da apostasia? Qual é a causa da falta de interesse pela palavra, pela oração, pela comunhão, pelo partir do pão? Sabe qual é a causa, irmãos? É que a igreja desse tempo tem desprezado a presença de Deus, não tem valorizado ela, tem diminuído essa presença. Nós não temos um tabernáculo de comunhão como tinha Moisés. A presença de Deus era algo tão glorioso para ele, que ele tinha um lugar, que ele tinha um momento dele com Deus. A grande pergunta é: quando, onde você tem um momento com Deus? Como é o seu momento com Deus?
Nós somos a geração, irmãos, daquilo que hoje se define como a geração mais elevada do ponto de vista da cultura, da tecnologia, do pensamento. Eu estava vendo uma reportagem sobre a frase que está dando sentido a essa década. Sabe qual é a frase? Muito bonita ela. Pós-verdade. E ela chegou ao seu apogeu com a eleição do Donald Trump. Porque se teve alguém que deu a ênfase a esta frase, foi ele. O que significa pós-verdade? Eu vou explicar de maneira muito simples. A pós-verdade mostra que a verdade, ela não é absoluta. Porque a verdade, ela não pode ser extraída de fatos, e sim de emoções. Onde os fatos não valem nada. O que vale é as emoções. Então, se uma pessoa diz algo baseado em emoções e consegue alcançar as emoções das pessoas, não importa quanto engano, quanta mentira existe nisso. Importa é a reação das pessoas ao que você diz. Então você pode dizer a mentira que quiser, se as pessoas acreditarem, ela é verdade. Não importa se ela não está baseada em fatos. E alguém nesse tempo soube usar isso muito bem e conseguiu o posto mais alto dessa terra, ser presidente dos Estados Unidos. Então agora o dicionário Oxford, ele buscou uma definição e colocou esta como, ele coloca até como palavra mais importante dessa década, pós-verdade. Irmãos, tem hora que eu fico assim, para o mundo que eu vou descer, não está tendo base, não está tendo base, irmãos, você entende? Não está tendo base, a sociedade está flutuando num pântano de engano, de mentira, de trevas, e ninguém se importa. O nosso judiciário, o sistema judiciário, político do nosso país, está destruindo os fundamentos da sociedade, da família, do povo de bem. Você entende? Uma quadrilha de bandidos tomaram o poder deste país. E se você ficar olhando todos os dias para os jornais, você vai ficar neurótico, você vai ficar enlouquecido com a bandalheira, com os abusos, e cada dia uma coisa mais absurda do que outra. Então, irmãos, o que é isso? É este mundo que nós estamos vivendo, governado por espíritos satânicos e malignos, e o Senhor tem dito isso para nós aí há mais de 19 anos, e nesses últimos dias com muita ênfase. E a igreja, apática, fria, indiferente, não se posiciona, não se levanta. Não é levantar uma bandeira partidária, movimentos políticos, movimentos contra a justiça, não, a nossa guerra não é essa. A nossa guerra, ela tem como base o trono de Deus. A nossa guerra é para o alto. Nós temos que nos soltar dessa terra. Nós temos que ter o nosso tabernáculo, nós temos que fazer como este homem. Então, meus irmãos, voltemos aqui para a palavra. Aonde está a nossa busca? Aonde estão os nossos afetos? Aonde está o nosso coração? Aonde estamos tendo sensibilidade? Qual é o nosso discernimento neste exato momento que nós estamos vivendo? Essa é a grande pergunta. Deixe-me avançar, irmãos. Eu creio que, à medida que avançarmos, nós vamos entender melhor as coisas. Veja bem, versículo 3,
eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Você sabe o que significa essa frase, dura cerviz? Obstinado, insensível, que não se rende. Um povo com o coração petrificado. É isto. Deixe-me colocar 2 textos para traduzir melhor esta frase, e acrescentarei mais um texto no Novo Testamento. Vou colocar 2 textos do Velho Testamento para nós buscarmos aqui na linguagem hebraica, e depois vamos buscar um texto lá no Novo Testamento, e não vai fazer diferença de hebraico nem de grego aqui não, porque a visão, a definição é a mesma. O que nós vamos ganhar é luz do significado desta frase, dura cerviz, e o que realmente o Senhor está dizendo a nós. Então, primeiro, Salmo de número 34, e o versículo 18. Esse texto diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Está vendo aí? A palavra oprimido aqui, ela, na versão atualizada que eu usei, ela soa muito negativamente, mas aqui a palavra é contrito. Contrito. Observe esta expressão perto. Eu gosto muito dela, porque esta palavra tem implicações de tempo, lugar e relacionamento. Lindo isso, irmãos. Tempo, lugar e relacionamento. O Senhor está perto a todo tempo. O Senhor está perto em qualquer lugar. O Senhor está perto porque Ele deseja se relacionar conosco. Porém, Ele está perto de quem? De pessoas que têm um coração quebrantado, não de pessoas que têm dura cerviz. A palavra cerviz vem disso aqui, ó, cervical. Sabe o que é isso? Pessoas queixo levantado, pessoas que não se rendem, pessoas que não se dobram, pessoas que não se humilham. O Senhor, Ele resiste ao soberbo. Então o que significa isso? O Senhor está dizendo para Moisés: eu não posso estar presente no meio de um povo que não se rende, no meio de um povo que não se quebranta, porque se eu estiver no meio deste povo, eu irei destruí-los. Você entende? Porque Deus não quer estar presente com esse povo, não quer continuar com este povo, porque eles não têm o coração quebrantado. Irmãos, isso é importante, irmãos. Deixe-me colocar mais um texto para que depois eu possa comentar com mais propriedade. Salmo 51, os versículos 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a ti são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará Deus. Irmãos, espírito quebrantado, coração compungido, são os sacrifícios que Deus aceita. Não adianta nós fazermos nada para Ele, não adianta cantarmos para Ele, não adianta ofertarmos para Ele, não adianta fazermos nada para Ele, se isso não for fruto, se isso não for consequência de um coração rendido, de um coração contrito, de um coração quebrantado. Não adianta fazer nada para Deus com o espírito enrijecido, com o coração petrificado. Ainda, livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. É uma pregação de Estevão. E aqui nesse texto ele fala algo muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo 51. Homens de dura cerviz, a mesma frase,
e incircuncisos de coração. É claro que nós não lemos livro, nós lemos a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus requer muito mais dos nossos ouvidos do que dos nossos olhos. Então o que significa isso aqui? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Quer dizer que os incircuncisos de coração são os homens de dura cerviz. Aí você me pergunta, o que quer dizer incircuncisos de coração? É claro que essa palavra não pode ser de forma nenhuma definida de acordo com o padrão de cultura. Essa palavra não pode ser entendida do ponto de vista do judaísmo. Deixe-me colocar um texto para vocês definir essa palavra do ponto de vista espiritual. Filipenses, capítulo 3 e o versículo 3. Se você quiser, para nunca esquecer, escreve aí do lado desta palavra. Filipenses 3, 3. Ele diz assim, Paulo diz assim: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Quer dizer que o oposto aqui define para nós que um homem de dura cerviz é um homem que confia na sua carne. Um homem de dura cerviz é um homem que confia em si mesmo. Então ele está dizendo, aqueles que confiam em si mesmo são os incircuncisos. Esse termo, ele tem uma conotação pejorativa no conceito bíblico do Novo Testamento. Então veja isto: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmãos, não precisamos de dicionário, nós não precisamos de ferramenta nenhuma, nós precisamos só que o Espírito Santo nos ajude a ver esse texto com tanta clareza. O que significa homens de dura cerviz? São homens que resistem ao Espírito Santo. Isso não é verdade só aqui, isso é verdade na Bíblia, isso é verdade lá em Êxodo capítulo 33, porque nós estamos tratando de questões espirituais. Nós estamos agora ouvindo a revelação do ensino que Deus nos proporciona nesse capítulo 33 de Êxodo, quando Deus diz: não posso estar no meio, a minha presença não pode estar no meio desse povo de dura cerviz. O que nós podemos extrair daqui? Pessoas que resistem ao Espírito Santo, que não se rendem ao Espírito Santo, pessoas que não se quebrantam, pessoas que confiam em si mesmas. Estas pessoas com o coração endurecido, essas pessoas que não têm um espírito quebrantado, não têm um espírito contrito, essas pessoas são as pessoas que a Bíblia diz, elas têm uma dura cerviz. Estão vendo, irmãos? É sério tudo isso. Muito importante aqui. Se você estuda esta palavra cerviz aqui, nesse versículo 51 de Atos 7, ela vem de um vocábulo no texto grego, da onde nós extraímos a palavra em português para esclerose. Esclerose, quando o nervo fica enrijecido, é uma doença gravíssima. E é justamente isso, irmãos. Uma pessoa que não se rende ao Senhor, ela é espiritualmente esclerosada. E uma pessoa assim, ela ofende a presença de Deus. Deus se retira. Deus se retira. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Não posso manifestar, não posso continuar presente aqui, porque este povo é um povo de dura cerviz, é um povo espiritualmente esclerosado, coração petrificado, enrijecido, endurecido, insensível. É justamente isso, irmãos. Então nós demos uma volta aí para tratar deste ponto tão significativo aqui em Êxodo capítulo 33. Agora, por favor, voltemos aqui em Êxodo 33. Vamos ler o versículo 15. Versículo 15. Moisés respondeu:
Se a tua presença não for conosco, não nos tire daqui. Ora, e Canaã? O que significava Canaã para Moisés? Irmãos, não haveria nenhum sentido para Moisés Canaã sem a presença de Deus. Não haveria nenhum sentido para ele chegar até Canaã e não desfrutar até lá da presença de Deus. Isso tem que falar alto ao nosso coração. Não vai adiantar, irmãos, eu e você passarmos pela morte se o Senhor não voltar. O que adianta? Como Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, terminei a carreira. Se um dia algum de nós aqui terminar a carreira, e nós tivermos que entrar na presença de Deus, entrarmos na eternidade, e naquele grande dia, quando o Senhor nos buscar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que adiantará você, eu, qualquer um de nós, estarmos naquele momento, participarmos dessa ressurreição, se nós, durante toda a nossa vida espiritual, não desfrutamos da presença de Deus, não valorizamos a presença de Deus, não buscamos a presença de Deus, não fizemos da busca da presença de Deus a nossa oração. Aqui é uma oração de Moisés, e a sua oração é: não iremos sem a tua presença. O que é mais importante para você do que a presença de Deus? O que é que tem ocupado o teu coração mais do que a presença de Deus? O que tem ocupado os seus afetos mais do que a presença de Deus? Então o que Moisés está dizendo? Não havia nada, não havia ninguém, nem mesmo a nação de Israel, nem mesmo Canaã para ele era importante mais do que a presença de Deus. A presença de Deus era a coisa mais importante para Moisés. Ele disse: não saio daqui sem a tua presença. O anjo iria adiante, os inimigos seriam destruídos, Canaã seria habitada por eles. Ele diz: não partiremos sem a tua presença. A presença de Deus para Moisés era tudo, tudo, irmãos. Deixe-me acrescentar algo. Números capítulo 20, esse capítulo é muito precioso, ele é um capítulo delicado, dramático. Miriam morreu, irmãos. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, ela tinha muito peso na vida dele, era uma mulher de grande envergadura. Se você vê toda a trajetória de Miriam, apesar dos seus erros, mas era uma mulher de grande envergadura. E esse capítulo começa com a morte dela. Logo a seguir, o que você tem? Você tem a murmuração do povo. E sabe quem é que está murmurando aqui? Não é essa nação aqui, do bezerro de ouro, é a segunda geração. É a segunda geração. Eles chegam a murmurar, não é para voltar no Egito, eles dizem assim: teria sido muito melhor se nós tivéssemos morrido no Egito, ou morrido nesse deserto, do que chegar esse momento não ter água para beber. Eles estavam indo muito longe na murmuração deles. Moisés está abatido, fragilizado. Aí Deus chama Moisés, a nuvem, essa nuvem da face de Deus, essa nuvem da presença de Deus, vem até Moisés e Deus fala: vai até a rocha, porque eles estavam agora em Meribá, e tinha uma rocha. A palavra rocha aqui fala de uma rocha grande, alta. Aí Deus diz para Moisés: fala a rocha, e dela sairá água para esse povo. É como se Deus quisesse resolver aquela situação logo. Eles estavam à porta de entrar em Canaã. E sabe o que acontece, irmãos? Moisés, fragilizado, ele vacila, e ele bate na rocha com o cajado, e aquilo ofendeu a Deus diante de toda a congregação. E depois daquele episódio, Deus chama Moisés e Arão e diz: vocês não me santificaram diante do povo, portanto vocês não entrarão em Canaã. Eu sei que muitos de vocês têm se perguntado por que Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já observou
o coração de Moisés aqui? Quando Deus diz para ele que ele não vai entrar na terra de Canaã, ele diz alguma coisa? Ele não diz nada. Ele não diz nada. E vamos aqui colocar outros textos que vão nos ajudar a compreender isso, irmãos. Deuteronômio, capítulo 34. Por favor. Deuteronômio 34, versículos 1 a 5. Observe bem. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe, onde eles estavam, perto de entrar em Canaã, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. Agora observe, o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali até Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Versículo 5: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E aí, irmãos, muitos desavisados gostam de usar essas passagens para dizer: valeu a pena seguir a Deus. Já ouvi muitos dizerem isso. Eu não entendo. Esse homem passou 80 anos servindo a Deus, melhor, 40 anos servindo a Deus, porque quando Deus chamou ele tinha 80. 40 anos servindo a Deus, vivendo em função dessa peregrinação, se gastando e se deixando gastar para ter esse final. Não, acho injusto. Ah, irmãos, nossos conceitos são pobres, nossa leitura é pobre, nossa visão é pobre, Vamos voltar para o capítulo 33, para ver se a gente fecha esse capítulo e ver se você entende. Moisés diz: eu quero é a tua presença, eu quero é a tua presença. Entrar em Canaã não significava nada para ele, a presença de Deus significava tudo. E outra coisa, a gente lê a Bíblia por porções, a gente ignora contexto, a gente ignora a revelação, a gente ignora a direção do Espírito, a gente quer ler a Bíblia do jeito que a gente gosta de ler. Não, irmão, nós temos que ler a Bíblia como o Espírito Santo quer nos mostrar, nos revelar. Sabe esse capítulo que você está lendo aí? Olha o versículo 10. Eu vou te dar um segundo para você olhar o versículo 10. Está vendo? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Agora, olha a segunda parte. Com quem o Senhor tratava, falava face a face. Eu pergunto para você: existe alguma coisa maior do que isso nessa terra? Não existe, irmãos. Não existe galardão maior, não existe posição maior, não existe recompensa maior, não existe direito maior do que você desfrutar um face a face com Deus. Ele não entrou em Canaã, e se ele tivesse entrado em Canaã, qual foi a glória de Josué em Canaã? Qual foi a glória dessas nações em Canaã? Você sabe o que resultou disso? Deus disse para eles não fazer aliança com os povos daquelas nações. Eles fizeram. Olha o livro de Juízes e você vai saber o resultado dali. Não tem face a face lá em Canaã. Não teve, não por culpa de Deus, porque aquele povo era um povo obstinado. Moisés ganhou a recompensa maior. Sabe por quê, irmãos? Ele perdeu tudo neste mundo para ganhar a face de Deus. Ele queria só uma coisa: eu quero tua presença. Ele não disse: eu quero Canaã, eu quero entrar em Canaã. Ele disse: não, eu quero só a tua presença. Deixe-me ilustrar isso, irmãos, aqui em Lucas capítulo 17. Deixe-me ler com vocês os versículos 11 até o 18. Preste atenção em cada detalhe, porque a leitura rápida nos faz perder detalhes que
são tesouros. Indo Jesus para Jerusalém, versículo 11, passava entre Samaria e Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram de longe, porque os leprosos, eles não ficavam no meio da sociedade. Os leprosos, eles ficavam afastados, segregados, eles não tinham como ter contato com ninguém. Então por isso que Lucas destacou aqui de maneira muito clara, eles ficaram de longe. Aí eles gritaram dizendo: Senhor, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Agora preste atenção, quando ele os viu, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E o que aconteceu? Aconteceu que quando iam, foram limpos. Mais ainda, então um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e se prostrou com o rosto em terra, a seus pés, dando-lhe graças. Esse era samaritano, esse era estrangeiro. De todos aqueles leprosos, esse era estrangeiro. O que o Lucas está dizendo? Daqueles 10, havia um que era estrangeiro, não era um judeu. Tomando a palavra, Jesus disse: não eram 10 os que foram limpos? E os outros 9? Onde estão? Essa pergunta tem que ser respondida por nós. Onde é que eles estão? Você tem que responder essa pergunta. Onde é que eles estão? Porque na sequência aqui nós não temos a resposta, mas nós sabemos a resposta. Não houve quem voltasse e desse glória. Então aqui começa a ganhar luz. Que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ele disse: levanta-te, prossegue teu caminho, tua fé te curou. Então vamos entender aqui. Irmãos, observe que quando eles gritam, eles clamam a Jesus: tem compaixão de nós. Jesus disse assim: vai e mostrai-vos ao sacerdote, porque era um ritual. Quando o leproso era curado, a sua lepra sumia, ele tinha que ir até o sacerdote e mostrava ao sacerdote. Depois, ele tinha que fazer um ritual da purificação, para que depois ele fosse agregado ao povo. Ele não podia imediatamente entrar no meio do povo. Um leproso não. Lepra era uma coisa terrível naquele tempo. Era a pior doença que uma pessoa podia sofrer naquele tempo, era a lepra. Uma pessoa, quando tinha lepra, ela não tinha mais posição social. Ela poderia ser a pessoa mais nobre, mais importante. No momento que ela estava com lepra, ela era colocada no meio dos leprosos, e dali ela não podia sair até que fosse curada. Se ela tivesse bens, ela perdia seus bens, sua família, sua esposa, filhos. Era uma pessoa morta viva, ela não podia sair. Um leproso não poderia sair. Era uma condição terrível. Agora você vê, irmãos, aqueles 10 leprosos saem correndo. No momento que eles saem correndo, eles são curados. Sabe quando eles foram curados? Quando eles saíram correndo. Só que um deles parou, olhou e viu que foi curado. O que ele fez? Ele não foi para o sacerdote, ele foi para o Senhor. Vê a diferença? Aqueles 9 foram limpos, mas só um foi curado e salvo. Um ganhou a recompensa, os 9 ficaram com o milagre. Irmãos, o milagre, o único propósito do milagre, ou de qualquer milagre, é fazer com que nós ganhemos o Senhor e não a cura em si, porque o milagre não é o fim em si mesmo. Então você vê a mesma coisa. Aquele leproso, ele não quis o milagre para si, ele quis o Senhor. Ele foi aos pés do Senhor, ele foi desfrutar da presença do Senhor, ele foi adorá-lo. Você vê a diferença aqui, irmãos. A nação de Israel queria os milagres de Deus, não queria a presença de Deus. E agora você vê esse homem, ele busca a presença de Deus. Essa presença é tudo o que ele quer, essa presença é tudo o que ele busca, é tudo o que ele precisa. Ele não queria mais nada. Ele disse: a tua presença não for conosco, não nos tire deste lugar. É como se ele dissesse: morreremos nesse deserto, mas não avançaremos sem tua presença.
Nós não queremos os milagres, não queremos a vitória, não queremos plenitude de Canaã, nós não queremos o teu anjo diante de nós, queremos a tua presença entre nós. Mas o Senhor disse: se a minha presença for convosco, eu posso destruir esse povo. Moisés correu o risco de morrer, mas ele preferiria morrer na presença do Senhor, do que prosseguir sem a presença do Senhor. Então, irmãos, quando vocês lêem esses fatos, do capítulo 20 de Números, do capítulo 34 de Deuteronômio, não tem nada de negativo, porque ele ganhou a presença de Deus, ele ganhou um face a face com Deus. Irmãos, se essa não for a nossa busca, se essa não for a motivação do nosso coração nesta vida, se o nosso deleite, se o nosso desejo são apenas milagres, são as coisas momentâneas, são as coisas que satisfazem a nossa alma, satisfazem o que sinto, o que penso, o que quero, se a nossa vida cristã se resume a isso, eu digo, existe uma profunda deficiência, uma esclerose espiritual na nossa vida. Se é assim que nós reduzimos Deus, se essa é a visão que temos de Deus, existe algo extremamente errado na nossa visão espiritual, na nossa vida espiritual, no nosso caminhar espiritual. Se nosso anelo não é a busca pela sua presença, não é esse praticar sua presença, então, irmãos, há muito nós já naufragamos, porque toda a eternidade será um desfrute eterno da sua presença. Mas quando lá? É lá que você quer conhecer essa presença? É lá que você vai buscar essa presença? É lá que você quer só desfrutar essa presença? E aqui? Porque Ele não é um Deus que se esconde, Ele não é um Deus que se omite, Ele é um Deus que quer comunhão conosco face a face, Ele é um Deus que quer falar conosco rosto a rosto. Você entende? Ele é esse Deus que tem sido desprezado, que tem sido menosprezado. Quando é que nós recusamos a sua presença? Quando nós somos frios no culto, indiferentes na reunião, quando nós não temos valorizado sua palavra, quando nós desprezamos a reunião de oração, a nossa oração pessoal, e dizemos e cantamos: amamos tua presença. Não amamos, irmãos, não amamos. Nós temos que abandonar esse cristianismo de aparência, nós temos que abandonar essa vida espiritual que só busca a Deus para satisfazer os nossos desejos. O seu desejo, o anelo do Senhor é que nós sejamos um tabernáculo aonde nós possamos recolher a sua presença, ter a sua presença. Ele quer conosco um relacionamento onde nós possamos nos entremesclar com Ele. É possível sim, irmãos. Isso não é utopia, isso não é ufanismo sensacionalista, isso é realidade espiritual. A grande explicação para a pobreza dos nossos dias, para a pobreza espiritual dos nossos dias, é que nós não temos entendido, compreendido o que é a presença de Deus. O nosso coração é enrijecido, é duro. Nós queremos, irmãos, que alguma coisa baixe, nós queremos que alguma coisa extraordinária aconteça, nós não cultivamos a vida interior, nós não cultivamos aquele momento que você está sozinho, que você às vezes está cercado de barulho, mas você pode entrar silenciosamente no seu espírito e falar com Deus a todo tempo e a toda hora. Nós podemos orar sem cessar, você pode orar sem cessar, no seu trabalho, na sua casa, a todo tempo, você vai disciplinar o seu espírito a estar falando com Deus a todo tempo. Nesse mundo agitado, perturbado, você pode no seu espírito, elevar-se diante de Deus, e expressar, orar, vida interior, algo que nós não temos cultivado, irmãos. Nós temos uma vida interior muito pobre. E por que pobre, irmãos? Porque nós não sabemos o que é viver pela fé, andar por fé. Nós queremos andar por vista, nós queremos sentir no paladar. As questões espirituais são muito mais profundas do que as questões humanamente
de acordo com as sensações da alma, humanamente naturais. E nós temos desprezado o espiritual. Nós precisamos voltar à palavra, irmãos. Precisamos ser a igreja de verdade, ser o povo de Deus de verdade, ser filhos de verdade, ser salvos de verdade, ser a noiva de verdade, ser o templo de verdade. Você entende, irmão? Não é ser simplesmente um povo insensível, frio, que não discerna na presença de Deus, cultua todo dia, mas nunca sente a presença dEle. Que igreja é essa, irmãos? Será que a gente olha para esse capítulo 33, não ficamos assombrados com as palavras deste homem? Deus estava para destruir o seu povo, a situação era dramática. Deus disse: eu vou destruir esse povo. Ele disse: risca meu nome, mas não destrua esse povo. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele não queria nada, irmãos, ele não queria ser uma grande nação, ele não queria Canaã sem a presença de Deus. Você consegue ver isso? Então o que ocupa o nosso coração? Se nós não formos uma igreja que se ocupa com a busca pela presença de Deus, irmãos, nossas reuniões são vãs. Até aqui tem sido tudo vão. Nossa leitura da palavra é vã, nossas orações são vãs. Nada tem sentido, irmãos. Somos ateus inconscientes, porque o Deus que nós cantamos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós fingimos crer, Ele não existe. Agora, se Ele existe, irmãos, como sua presença pode ser desprezada? Como, irmãos? Como sua presença pode ser desprezada? Será que você não consegue ter um testemunho de alguma coisa que Ele fez por você? Porque eu tenho certeza que se o Espírito Santo abrir os seus olhos, você não vai conseguir contar os feitos do Senhor. Você não vai conseguir medir o amor dEle por você. Você não terá palavras para agradecer tudo o que Ele tem sido para você, não o que Ele tem feito, mas o que Ele tem sido. Ele só quer estar perto daqueles que têm um coração quebrantado, daqueles que se rendem, daqueles que se quebrantam, e não dos enrijecidos, dos petrificados, dos insensíveis, daqueles que resistem ao Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja desse tempo, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esses assuntos dessa oração de Moisés estremecem o meu coração, irmãos. Mostra-me teu caminho. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos verdadeiramente te conhecer, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver em nós mesmos o quanto nós estamos acostumados e acomodados com a ausência do Senhor. Como Saul, que governou 40 anos e nunca se importou com a arca que estava ausente, e aquela arca era o testemunho da tua presença, a presença da tua glória na terra. Senhor, nós muitas vezes estamos satisfeitos em sermos um tabernáculo sem arca. O Senhor nos chama a voltar a este amor relacional com o Senhor. O Senhor quer estar perto a todo tempo, o Senhor quer estar perto em todos os lugares, o Senhor quer relacionamento com aqueles que se quebrantam. O Senhor não resiste um coração quebrantado, o Senhor não resiste um coração contrito. Senhor, dá-nos um coração contrito na tua presença a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tira esse coração de pedra, esse coração que não se rende, que a tua palavra tenha o poder, como um martelo, de quebrantar, de esmiuçar, de levar o nosso coração ao pó, para que nós possamos, Senhor, sentir tua presença. Abre os nossos olhos, Senhor. Toca a nossa sensibilidade, o nosso discernimento, para que nós possamos perceber quão longe nós estamos do Senhor.
Senhor, nós somos como aqueles 9 leprosos. Queremos as tuas bênçãos, queremos viver o ritualismo do culto, queremos viver o ritualismo da religião. Nós não queremos ter a humildade de nos lançar aos teus pés e te adorar por tudo que tu és, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ver a nossa condição pessoal e congregacional. Muda a nossa história, muda o nosso caminhar, muda o nosso viver, muda-nos, transforma-nos. Senhor, nós precisamos ser transformados, Senhor. Por favor, Deus, ajuda-nos nessa noite, ajuda-nos neste lugar, Senhor. Nós não podemos ficar vindo aqui todas as quintas, todos os domingos, ouvindo palavra, cantando cânticos, como se isso fosse o nosso viver normal. Não, Senhor, um dia nós vamos entrar na eternidade. O que nós ganhamos de Ti para essa eternidade, Senhor? O que nós temos ganhado de Ti para aquele tempo que vamos viver com o Senhor? Porque tudo que nós ganhamos do Senhor aqui implica na eternidade. Tudo que nós ganharmos aqui do Senhor, nosso conhecimento do Senhor, é com Ele que nós vamos entrar na eternidade, Senhor. Então ajuda-nos a ver isso, Senhor. Ajuda-nos a ver isso nesta hora, nesta noite. Senhor, nós te rogamos no nome do Teu Filho Jesus. Nós te rogamos por amor a Ti mesmo, Senhor. Por amor que Tu tens a Tua glória. Ouve a oração do Teu povo neste lugar. Nós te pedimos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.